Boa, galera! Hoje nós vamos tratar de um tema extremamente importante dentro do processo penal e que certamente vai ser cobrado na sua prova. E vai ser cobrado por uma série de razões, mas especialmente porque em 2025 houve uma importante mudança na interpretação feita pelo STF a respeito do tema. Eu sou Guilherme Rezende, sou promotor de justiça e professor aqui no Estratégia Carreira Jurídica e quero convidar vocês a nos seguirem aqui no Estratégia Carreira Jurídica, ativar o sininho para novas notificações. E hoje nós vamos falar sobre o foro por prerrogativa de função, matéria que passou, como eu já disse, por uma importante alteração na jurisprudência do STF agora no ano de 2025. Na verdade, o julgamento ainda está pendente de julgamento, mas o STF já formou maioria para a consolidação desse entendimento que eu vou apresentar para vocês hoje. Pessoal, quando a gente fala no tema competência, nós precisamos lembrar que existem 3 critérios para a definição da competência. O primeiro, o critério da competência em razão da pessoa. Leve em consideração a pessoa que está sendo investigada e será processada e julgada. Existem algumas pessoas que gozam deste foro por prerrogativa de função e que, portanto, são julgadas diretamente pelos tribunais em razão de alguma justificativa. As hipóteses elas vêm previstas na nossa Constituição Federal e nas constituições estaduais por espelhamento. Para lembrar aqui que o STF já reconheceu que não há possibilidade de ampliação destas hipóteses pelas constituições estaduais, afora situações em que haja esse espelhamento já mencionado aí pelo STF. Além desta competência em razão da pessoa, nós temos também a competência pela matéria. Aqui levamos em consideração a matéria que será julgada. Nós temos então as justiças especializadas, como a justiça militar, como a justiça eleitoral, que julgam aquelas determinadas infrações de sua competência. E temos a justiça comum, que se subdivide em justiça federal e justiça estadual. A federal ainda goza de um grau de especialização em relação à justiça estadual. Sua competência vem prevista lá no artigo 109 da Constituição Federal. E finalmente nós temos a competência em razão do lugar, que é definida de acordo com os parâmetros lá do artigo 70 do Código de Processo Penal. Aqui nós vamos descobrir se o juiz competente é o juiz de São Paulo ou o juiz de Cascavel. Vamos lá, galera. A importante novidade que nós temos aí diz respeito ao foro por prerrogativa de função. Este foro leva em consideração quem? Leva em consideração a pessoa que está sendo investigada e será processada. E ao longo dos anos, essa matéria passou por importantes alterações na jurisprudência do STF. E eu vou citar aqui alguns marcos muito importantes desses entendimentos que foram sendo consolidados pelo STF. E eu começo aqui pela súmula número 394, lá em 1964. Essa súmula foi posteriormente cancelada em 1999. Veio a Lei 10.628 de 2002, que foi declarada inconstitucional nesta ADI 2797. Depois, em 2018, houve uma reviravolta no tema, com uma decisão proferida na questão de ordenação penal número 937. E, finalmente, em 2025, num HC que nós vamos falar logo mais, houve aí uma nova alteração para reestabelecer a regra da contemporaneidade. Eu vou fazer um breve recorte aqui para a gente não precisar voltar lá em 1964. Nós vamos começar, portanto, já em 2018. Em 2018, nesta ação penal número 937, o que o STF definiu? Que as hipóteses de foro por prerrogativa de função, elas estariam restritas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e que tivessem relação com o exercício desta função. E o que isso quer dizer? Quer dizer, então, que se um parlamentar comete um crime que não tem absolutamente nada a ver com aquela função por ele desempenhada, a competência não será definida em razão da sua função. Vamos supor aqui, então, que um determinado parlamentar vá até a sua base eleitoral e lá ele cometa um crime comum, no artigo 306 do CTB. Ele tome um vinho e saia conduzindo o veículo em via pública sob influência de álcool. Ele é parado numa blitz e comete, então, constata-se que ele cometeu o crime previsto no 306 do CTB. Quem será o juiz que será competente para julgá-lo? Veja, nessa hipótese não há nenhuma relação da infração entre a infração penal por ele praticada e a função por ele desempenhada.
Então, a competência seria do juiz de primeira instância do local onde se consumou a infração penal. Então, a primeira regra que se estabeleceu nessa ação penal número 937 é a necessidade de que exista uma relação entre a função desempenhada e o crime praticado. Mas mais do que isso, seria necessário também que, aliás, fixou-se a regra da perpetuação da competência. Uma vez encerrada a instrução do processo e publicado aí o despacho para que as partes apresentem as suas alegações finais, qualquer alteração superveniente não interferiria na competência. O processo permaneceria sob responsabilidade da instância original. Então, imaginem que uma determinada infração esteja sendo processada lá no STF e, após a instrução, as partes são convidadas a apresentar as suas alegações finais. A partir desse momento, se há qualquer alteração no sentido de que essa autoridade abandone a função ou perca o seu cargo, a competência permanece ou permaneceria lá no STF. E também o STF fixou, posteriormente a essa ação penal número 937, a regra da reeleição dos mandatos cruzados. Se o candidato ou o investigado ele é reeleito para o mesmo cargo ou para cargo em casa legislativa distinta, ele permanece sendo julgado pelo tribunal de maior graduação. Então, se eu era deputado e continuo deputado em razão de reeleição, ou se eu era senador e passo a deputado, mas continuo um parlamentar federal, eu permaneço aí sob a jurisdição do STF. Essa regra se restringe aos parlamentares e, por arrastamento, foi aplicada também aos parlamentares estaduais no âmbito da competência do STJ e dos tribunais de justiça e tribunais regionais federais, Tribunal Regional Eleitoral também. E olha aí, então, que importante, tá? Todas essas autoridades, então, se praticam crime, este crime, se tiver relação com a função por ele desempenhada, gozam do foro por prerrogativa de função, são julgados ali, e se eventualmente encerrar o mandato, desde que ainda não tenha encerrado a instrução, há alteração ou haveria alteração dessa competência. Situação diversa seria aquela em que a instrução já houvesse sido encerrada. E também o STJ vinha afastando a aplicação desta regra em relação a membros do Ministério Público, em relação a membros da magistratura. Não se aplicaria, portanto, a necessidade de que a infração tenha relação com a função desempenhada. Nesse exemplo que eu dei para vocês do 306 do Código de Trânsito Brasileiro, se o crime tivesse sido praticado por um desembargador ou por um membro do tribunal, a competência permanece sendo ali de acordo com a regra do foro por prerrogativa de função. Bom, em 2025, o que o STF decidiu? Nesse HC 232627, ficou decidido que a prerrogativa do foro subsiste mesmo após o afastamento do cargo, desde que o crime tenha sido cometido no exercício da função e em razão dela. Então, aqui nós temos a regra da contemporaneidade. Nós vamos levar em consideração o quê? Vamos levar em consideração a situação do parlamentar à época em que ele praticou a infração penal. De modo que se ele perde o cargo, se ele abandona o cargo, a função, ele permanece sendo julgado perante o tribunal original, mudando então o entendimento então fixado lá na ação penal número 938, nesta questão de ordem que nós já mencionamos. Essa mudança então, pessoal, em resumo, ela trouxe a ideia da prorrogação da competência, mas aqui no seguinte sentido: permite que os processos continuem nos tribunais superiores, mesmo que a autoridade deixe o cargo, qualquer que seja o motivo, antes do início da investigação ou da ação penal. Então, praticado o crime, tendo este crime relação com o exercício da função, mesmo que esta autoridade deixe o cargo, a competência permanece no tribunal de origem. E eu chamo a atenção de vocês por quê? Porque desde 2018, essa é uma matéria que vem sendo cobrada em prova de concurso com muita frequência. E agora, com muito mais razão, isso vai ser cobrado porque nós tivemos uma mudança na orientação do STF por meio do julgamento deste HC. Então fique de olho, porque este é tema 01 para ser cobrado na sua prova. É isso aí, galera. Um grande abraço a todos e não deixem de nos seguir aqui, ativar o sininho para novas notificações, para você ficar por dentro de todas as questões importantes aí no mundo jurídico.